Vamos lá, senhores. Dando continuidade ao nosso estudo sobre direito processual penal, entramos agora em um assunto de extrema importância para a sua prova, tanto para a sua prova objetiva quanto para a sua prova discursiva. Inquérito policial. Inquérito policial, senhores, é um assunto de extrema importância. É o segundo tema mais cobrado dentro do direito processual penal nos concursos de querelhas policiais. E qual que é a relevância disso? Eu quero que você compreenda que das questões de prova, o segundo tema mais cobrado é o inquérito policial. E eu não estou juntando também um tema ação penal, que vale ressaltar que o inquérito policial ele é o pontapé inicial para a gente começar a compreender o tema ação penal. Então, o primeiro tema mais cobrado é o tema provas, teoria geral da prova, em especial provas em espécie. Mas agora, o inquérito policial ele é de extrema relevância, até porque teremos momento dentro do inquérito policial que vai haver uma produção de provas. Lembrando que a regra é que o inquérito policial só colhe elementos de informações e não produz provas em si, mas de forma excepcional vai acontecer. Então é um assunto que é crucial que nós venhamos a compreender para os próximos assuntos ter uma tranquilidade no nosso raciocínio, beleza? Dentro desse quesito aqui, eu preciso estabelecer com os senhores a base desse inquérito policial. O que vem a ser esse inquérito policial? Mas de antemão é necessário estabelecer o que vem a ser polícia. Olha, o inquérito ele é o quê? Policial. Inquérito, uma investigação. Policial, nós precisamos entender o que vem a ser polícia, confere? Então, eu peço que os senhores acompanhem, tópico a tópico aqui, os conceitos a respeito dessas polícias. Vamos compreender. Acompanhe com o professor no material. Conceito de polícia. Senhores, o que vem a ser polícia? Polícia nada mais é do que o quê? Um órgão público do Estado. Um órgão público do Estado que tem a finalidade constitucional, primeiro, preservar a ordem pública, proteger as pessoas e o patrimônio e realizar investigação e repressão de crimes. Então, dentro desse contexto, lembrando, órgão público do Estado que tem a finalidade constitucional de preservar, proteger e realizar. Preservar a ordem pública, proteger as pessoas e o patrimônio e realizar investigação e repressão de crimes. Lembrando que essa polícia que nós estamos falando, esse conceito geral de polícia, ele se divide em polícia administrativa e polícia judiciária, beleza? Polícia administrativa e polícia judiciária. Vamos lá. Essa polícia administrativa que nós temos aqui no tópico de 1.1, vamos definir uma seguinte coisa. Essa polícia administrativa é qual polícia? É aquela polícia que trabalha no Copom? É aquela polícia que você vê no serviço administrativo? Sim, mas não só. Polícia administrativa, ela tem como a sua função uma ação ostensiva e preventiva, atuando antes da prática do crime. Acompanhe com o professor no material. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa polícia que nós estamos nos referindo aqui é aquela que tem a função preventiva e ostensiva. Vou até apagar aqui para ficar melhor. Uma ação preventiva e ostensiva. Previne a prática do delito. E ela previne de que forma? De forma ostensiva. Eu preciso que você compreenda a seguinte coisa. Olha aqui, ó. Quando eu falo para você que ela atua de forma ostensiva, é que ela atua de forma a ser vista, a ser percebida. Quando uma viatura policial passar, sendo ela polícia administrativa, você vai perceber. Quando essa viatura passa, ali não ocorrerá prática delituosa, beleza? Ali, a presença da viatura policial, do policial fardado, com uma arma exposta, no seu patrulhamento com o giroflex ligado, inibe a prática delituosa. Se o policial, de forma ostensiva, inibe a prática delituosa, o que ele está fazendo? Ele está prevenindo o delito, prevenindo a prática do delito, beleza? Dentro desse conceito aqui, eu preciso que vocês compreendam isso. Polícia administrativa, ela atua de forma ostensiva e preventiva. Se ela atua de forma a prevenir, ela atua antes ou após a prática do crime. Olha aqui, ó. Ela atua antes da prática criminosa, beleza? Se ela vai ser preventiva, a atuação dela se dá antes da prática criminosa, da prática delituosa, beleza? Agora, aquilo que é mais importante para nós, falar a respeito da polícia judiciária. Mas antes, vamos só fazer uma ressalva aqui, ó. Essa polícia administrativa, ela é composta por quem? Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal e essa Polícia Ferroviária Federal.
Por que eu falo para você a respeito da Polícia Ferroviária Federal, apesar que nós não temos servidores ativos? Porque o que está previsto no texto da Constituição. Está previsto, nós colocamos aqui. Agora, quando eu falo da Polícia Federal, existe uma coisa chamada, senhores, ciclo completo de polícia. O que é esse ciclo completo de polícia? A Polícia Federal tem tanto característica administrativa como característica judiciária, atuando tanto antes da prática como também após a prática do crime. Beleza? Vamos lá. 1.2, Polícia Judiciária. O que vem a ser essa Polícia Judiciária? Polícia Judiciária, senhores, nada mais é do que aquela que atua com uma função repressiva e investigativa e é composta pela Polícia Federal e pela Polícia Civil dos Estados. Então acompanha com o tio. Quando eu falo que ela atua de forma investigativa, o que eu estou dizendo? Ela atua de forma a levantar elementos de informações, a procurar fontes de prova, para que posteriormente venha fazer o quê? A repressão daquele delito que já ocorreu, beleza? Daquele delito que já foi praticado. Claro, se é um delito é porque ele já foi praticado, beleza? Dentro desse contexto aqui, quem vai fazer essa investigação? Quem vai conduzir esse inquérito policial? Nós temos a figura da União e dos Estados. No âmbito da União, nós temos a Polícia Federal. No âmbito dos Estados, nós temos a Polícia Civil, beleza? Então, a priori, o que nós temos em mente aqui? Nós temos um inquérito policial. Se é policial, é feito por alguma força policial. Quando eu falo de polícia, é um órgão público do Estado que tem como atribuição garantia da ordem pública, proteção das pessoas do patrimônio e fazer o quê? Investigações para que posteriormente venha reprimir a prática delituosa. Beleza? Essa polícia que nós estamos falando se divide em polícia administrativa e polícia judiciária. Essa polícia administrativa, ela atua de forma ostensiva e preventiva, ou seja, antes da prática delituosa. E a polícia judiciária, que é o nosso objeto de estudo nesse momento, ela atua de que forma? Investigativa, repressiva. Dentro desse conceito, atuando após a prática do crime. Beleza? O crime ocorreu, polícia judiciária investiga e depois reprime a prática delituosa, ou seja, ali na figura do criminoso. Beleza? Dentro desse conceito, vamos acompanhar contigo aqui a nossa continuidade. Primeiro artigo que trata do inquérito policial dentro do Código de Processo Penal. Lá atrás, artigo 4º, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Vamos lá, então a polícia judiciária terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria, como nós acabamos de falar. Falamos segundos atrás aí. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá de autoridades administrativas a quem por lei seja cometido a mesma função. Beleza? Agora, dentro do tópico da Polícia Judiciária, dentro do tópico de 1.2, vamos estabelecer uma linha de raciocínio aqui. Vamos lá. Quando eu falo a respeito da Polícia Judiciária, eu preciso que vocês tenham em mente qual é a sua vinculação, a sua atuação e a sua atribuição. Acompanhe com o professor aqui quanto à vinculação. Qual que é o poder em que essa polícia judiciária está vinculada? Ela está vinculada ao poder legislativo, ao poder executivo, ao poder judiciário? O nome é intuitivo, né? Se é polícia judiciária, automaticamente, você que está começando os seus estudos a respeito de direito processual penal, já visualiza que vai ser um órgão da polícia judiciária. Mas vem cá, quem que paga a Polícia Civil e a Polícia Federal? É o Executivo. Então a Polícia Civil e a Polícia Federal é órgão público do Estado, na figura do poder executivo. Beleza? Então vamos lá, atuação. A Polícia Judiciária é órgão do poder executivo. Cabe à Polícia Judiciária, aqui saiu com problema de digitação, cabe à Polícia Judiciária a investigação criminal funcionando como auxiliar do Poder Judiciário. Daí advém o nome de Polícia Judiciária. Não quer dizer que ela está vinculada ao Poder Judiciário, quer dizer que ela trabalha de forma a auxiliar o Poder Judiciário. De que forma? No levantamento de informações, nas investigações, na apuração de autoria e materialidade quando houver o inquérito policial. Beleza? Dando continuidade, letra B, atuação. A Polícia Judiciária atua após a prática criminosa, como nós acabamos de ver. Letra C, atribuição. A Polícia Judiciária é responsável pelo inquérito policial. Pronto, chegamos no ápice, no ponto X do tópico 1.
na conceituação de polícia, aqui estamos na parte mais importante. A atribuição da polícia judiciária é o quê? A responsabilidade quanto ao inquérito policial, visando auxiliar a justiça com a obtenção de elementos que elucidem a prática do fato delitoso, de forma a possibilitar a instauração da ação penal. Então, beleza, dentro desse quesito aqui, nós temos a polícia judiciária, no qual tem a responsabilidade de fazer o quê? O inquérito policial, para que em momento futuro, caso for necessário, seja feito o quê? O início da ação penal, beleza? Vamos lá, dando continuidade. Acompanhe com o professor aqui o próximo tópico que nós entraremos agora falando a respeito do conceito de inquérito policial. Mas de antemão, vamos fazer uma breve introdução sobre o que vem a ser esse inquérito policial. Inquérito policial, senhores, nada mais é do que um procedimento administrativo investigativo que tem, senhores, como objetivo a apuração de autoria, materialidade, nas palavras do professor Renato Brasileiro, de fazer o quê? A colheita de fontes de provas. Então vamos lá, este inquérito policial, eu preciso que vocês visualizem isso. Não é um processo, é um procedimento. Não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo realizado no âmbito do Poder Executivo, porque é da Polícia Judiciária vinculado ao Poder Executivo. Então, tem como objetivo, eu falei objetivo, não finalidade, o objetivo do inquérito policial é apurar a autoria, ou seja, quem praticou o delito, e materialidade. Realmente o delito aconteceu? Esse crime realmente foi praticado? Então, dentro dessa circunstância, temos autoria, temos materialidade. Vamos colher agora fontes de prova, de acordo com o professor Renato Brasileiro, que ele traz na sua obra Direito Processual, curso de Direito Processual Penal. Beleza? Acompanhe com o professor o nosso discorrer aqui, a nossa explanação a respeito do conceito de inquérito policial. Deixa eu até fazer uma ressalva. Tema da redação expositiva no concurso de escrivão da Polícia Civil do Estado de Goiás no ano 2016. Em 2016, a banca CESP-NB veio aqui no Estado de Goiás e fez a prova tanto de delegado, como de agente, como de escrivão de Polícia Civil. Beleza? E o tema que foi cobrado para agente foi busca e apreensão, para escrivão foi inquérito policial. E a primeira pergunta que veio na questão de escrivão foi a seguinte: qual o conceito e natureza jurídica do inquérito policial? E a resposta é muito simples: inquérito policial, procedimento administrativo, o que, senhores? Procedimento administrativo investigativo, que tem como objetivo a apuração de autoria e materialidade e fazer a colheita de fontes de provas, beleza? Não produção, colheita, beleza? Dentro dessa dinâmica aqui, você já conseguiu responder a primeira questão da sua redação expositiva que veio na prova da Polícia Civil em 2016. Então, acompanhe com o professor, que é de suma importância. Vamos lá. De acordo com o professor Renato Brasileiro, inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, beleza? Presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de provas e colher elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Eu vou até fazer de forma pormenorizada com os senhores para que nós consigamos visualizar informação por informação que foi passada aqui pelo professor Renato Brasileiro no seu conceito de inquérito policial. Vamos lá. Inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório. Professor, você não colocou naquele conceito, eu coloquei logo aí embaixo que fala aí, ó, de forma a usar setas para explicar melhor, mas quando eu falo da inquisitoriedade do inquérito policial, vai estar dentro do tópico de características. E nós vamos falar da inquisitoriedade do inquérito policial. Características. Aí ele falou que o inquérito policial é um procedimento preparatório. Tá aqui, que eu coloquei para os senhores aqui no nosso esquema com setas. Presidido pela autoridade policial. Opa, outra informação importante aqui, ó. Presidido por quem? Pela autoridade policial. Neste momento, nós falaremos agora que ele é presidido pela autoridade policial, mas lá na frente nós colocaremos aqui, ó, que o que, senhores? Ó, o inquérito, opa, passou. Que o inquérito policial é um procedimento autoritário. Autoritário, ou seja, ele é presidido por uma autoridade pública. Quem que é essa autoridade pública? É o delegado de polícia, beleza? Autoridade policial. Com o objetivo de identificar fontes de provas e colher elementos de informações. Opa, com o objetivo de identificar fontes de provas
e colher elementos de informações. O que ele vai colher? Ele vai colher provas? Não, ele colhe elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de permitir... Opa, então nós temos aqui, senhores, agora, no conceito profissional brasileiro, nós temos aqui, ó, a fim de permitir a finalidade do inquérito policial. E nós falaremos nos próximos tópicos que a finalidade do inquérito policial ela é dupla, tendo como uma finalidade preparatória e preservadora. Quando falou assim, ó, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, estamos falando da finalidade preparatória do inquérito policial. Finalidade preparatória do inquérito policial. Beleza? Dentro dessa dinâmica, conceituamos aqui o inquérito policial. Beleza? Vamos lá. Agora, no esquema com setas aqui que o titio trouxe para os senhores com o maior carinho do mundo. Coloca aí no seu material. Aliás, já está no seu material, né, brother? Você não tem nenhum trabalho de ficar escrevendo de forma excessiva. Aqui, você faz suas pontuações dentro do material que o titio traz para os senhores e tá tudo sensacional. Vamos lá. O que é o inquérito policial? É um procedimento administrativo, preparatório e informativo. Beleza. Esse procedimento, senhores, ele tem como objetivo fazer o quê? Apurar a autoria e materialidade delitiva. Nós acabamos de falar. Beleza? E identificar fontes de provas. Tranquilidade? O tio já explicou, tá bem tranquilo. Isso aqui o tio só colocou de forma mais exemplificada para que você consiga fazer o seu estudo da melhor maneira possível. Passando para o próximo, observação. Fontes de provas. Senhores, o que vem a ser essas fontes de provas? Acompanha com o tio. São todas as pessoas ou coisas que têm algum conhecimento sobre o fato delituoso, que têm algum conhecimento sobre o fato delituoso, são anteriores ao processo e existem independentemente dele. Então, o que vem a ser, acompanha com o tio, o que vem a ser fonte de prova? São todas as pessoas ou coisas que têm algum conhecimento sobre o fato delituoso. E essas pessoas ou coisas que têm algum conhecimento sobre o fato delituoso é o objetivo do inquérito policial. Beleza? Fazer a colheita dessas fontes de provas. Como, por exemplo, aqui, ó. Vamos trazer um exemplo, o tio vai até voltar a tela aqui para que você compreenda. Imagina uma cena de um homicídio. Numa cena de homicídio, aquele crime previsto lá no Código Penal, artigo 121, que fala sobre matar alguém, que nada mais é do que ceifar a vida extrauterina. Nesse conceito de homicídio, nós temos o quê? A priori, a prova da materialidade é o quê? Um corpo. Existe uma pessoa que morreu. Se houve homicídio, existe ali um defunto, confere? Aquele corpo, senhores, ele é fonte de prova? Ele é pessoa? Pô, velho, pessoa, nós temos conceito lá no direito civil, nós temos conceito também que cai sobre direito penal, sobre o que é pessoa, sobre o que é coisa. Mas, de qualquer forma, tem informações a respeito do crime? Aquele corpo de uma cena de homicídio? Tem informações. Aquele indivíduo foi morto através de disparos de arma de fogo. Os projéteis que está no corpo daquele indivíduo que foi morto são fontes de provas? Opa, são também, não são? Então, vamos lá, é materialidade. São coisas que falam a respeito da parte daquele delito, que tem informações sobre o fato delituoso. Ah, não, professor, então peraí. Além do projétil que está dentro do corpo da vítima do homicídio, existem cápsulas que foram ejetadas da pistola e caiu ao chão. Aquelas cápsulas, senhores, também são fontes de provas? Também é materialidade delitiva? Sim, também é materialidade delitiva. Então, o inquérito policial vai fazer a colheita desses elementos. Ah, professor, peraí, temos uma marca de sangue, nós temos uma porta arrombada que foi quebrada para que chegasse ao indivíduo que foi vítima do crime. Tudo isso nós vamos chamar de materialidade delitiva, beleza? Que ali comprova que houve a prática do crime. E vem cá, nesse crime que nós estamos falando de homicídio, um crime que deixa vestígio, nós chamamos de não transeuntes ou intranseuntes. Neste delito será realizado posteriormente o exame de corpo de delito. Nesse contexto, o exame de corpo de delito é o quê? O que é o exame de corpo de delito? O exame de corpo de delito nós vamos estar lá na parte de provas em espécie, mas só para que a gente compreenda bem, dentro deste cenário que nós estamos narrando, tudo isso são materialidade, tudo isso é fontes de prova. E essas fontes de provas com essa materialidade, a Polícia Civil ali, a Polícia Judiciária, fará o quê? A colheita dessas fontes para posteriormente identificar o autor, beleza? Estamos juntos até aqui? Tranquilidade? Vamos seguir, acompanhe o professor. Homicídio ocorrido com disparo de arma de fogo. Quais são as fontes de prova? Cápsula
testemunhas. Opa, testemunhas é o quê? Pessoa. Vamos lá. Que presenciou as impressões digitais, a arma ou cápsula, nós já falamos, a câmara de vigilância que captou o homicídio, etc. Como o tio acabou de explicar para os senhores. Observação. O inquérito policial é instaurado para investigar todas as infrações penais? Vamos lá. Senhores, inquérito policial é um procedimento administrativo, informativo, preliminar, pré-processual, que tem como objetivo de apuração de autoria e materialidade, colheita de fonte de prova. Sensacional, professor, isso eu já entendi. Então, ele é um procedimento utilizado para a busca, para a investigação dos crimes que foi praticado. Confere? Mas todo e qualquer crime instaura-se inquérito policial para que seja investigado? Não. Nós temos o que, senhores? A figura do termo circunstanciado de ocorrência, que está previsto lá na Lei 9.099 de 1995, que trata a respeito dos juizados especiais criminais. Vamos lá. Lá na Lei 9.099 temos a figura do termo circunstanciado de ocorrência, que ocorre, ele é instaurado quando houver o quê? Crime cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos e todas as contravenções penais. Dentro dessa dinâmica, qualquer infração penal gera instauração de inquérito policial? Não. Por exemplo, infração penal gênero que comporta 2 espécies, crimes e contravenções. Contravenção penal por si só instaura inquérito policial? Não. Termo circunstanciado de ocorrência. Crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos instaura inquérito policial? Não. Termo circunstanciado de ocorrência. Tranquilidade? Então, o que nós temos em mente? Só ocorrerá a instauração de inquérito policial no caso de crimes cuja pena máxima seja superior a 2 anos. Se for igual ou inferior a 2 anos, termo circunstanciado. Se for superior a 2 anos, o procedimento investigativo cabível é o inquérito policial. Beleza? Vamos lá. Acompanha com o tio. Não, somente as infrações com pena máxima superior a 2 anos. Seguindo, vamos falar aqui agora do termo circunstanciado de ocorrência, como eu acabei de falar. Procedimento cabível para os crimes em que a pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos e todas as contravenções penais. E as contravenções penais, independente de quê? Do quantitativo da pena. Observação. Hipótese de lavratura de TCO. Hipótese de impossibilidade de lavratura do TCO. Senhores, vamos trazer um caso hipotético aqui. A pena do crime não ultrapassa 2 anos. A pena do crime não ultrapassando 2 anos, o procedimento cabível é termo circunstanciado. Mas em quais circunstâncias em que mesmo a pena não ultrapassando 2 anos, não será possível a lavratura do termo circunstanciado? E sim será necessário a lavratura do inquérito, aliás, não a lavratura, mas a instauração do inquérito policial. Vamos avaliar. Acompanhe com o tio. Primeiro, infração de menor potencial ofensivo com autoria ignorada. Nesse quesito aqui, senhores, quando eu falo termo circunstanciado de ocorrência, ele é o quê? Ele é como se fosse o inquérito policial simplificado. Esse inquérito policial simplificado, às vezes, por si só, não é o suficiente para identificar o autor do crime quando é ignorada a sua autoria, ninguém sabe quem praticou. Então, isso aqui é uma circunstância que a doutrina traz, dizendo que será impossibilitado a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência quando a autoria for ignorada. Segunda situação, crimes que demandam complexidade na investigação. Porra, a pena do crime não ultrapassou a 2 anos, mas é muito complexo, é difícil elucidação. Provavelmente, com o termo circunstanciado de ocorrência por si só, não será possível identificar a autoria, quanto menos colher materialidade. Nesse caso, vamos fazer o quê? Impossibilitar a lavratura do TCO e instaurar o inquérito policial. Vamos lá. Terceira situação. Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando o autor não presta socorro imediato e integral à vítima. Previsão do artigo 301. O que fala lá a respeito? Senhores, nos casos ali vai ter as causas de aumento, diminuição de pena. E nesse caso aqui, não prestar socorro é uma causa de aumento de pena, que provavelmente vai fazer com que a pena do crime ultrapasse 2 anos. Nesse quesito aqui, não sendo possível a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. E para finalizar, recusa de ser encaminhada ao juizado especial criminal. Senhores, lá na Lei 9.099 nós falamos a respeito de que o indivíduo que praticar uma infração de um potencial ofensivo, ou seja, contravenção ou pena de crime que não ultrapasse a 2 anos, o que vai acontecer? A autoridade fará com ele ali um termo circunstanciado no qual falará para ele assinar, se comprometendo a comparecer em juízo em data e hora marcada. Se esse indivíduo se recusar a assinar esse termo circunstanciado de ocorrência, tanto na rua como também na sede de delegacia de polícia, o que vai acontecer? Esse indivíduo
vai tomar uma cadeinha, beleza? Caso tenha aplicação de pena privativa de liberdade. O que acontece? Se ele recusar ser encaminhado ao juizado especial criminal, será lavrado o TCO, beleza? Aí o que acontece? Na impossibilidade de ser levado ao GCRIM, lavra-se termo circunstanciado de ocorrência. Beleza? Aí tem a situação que ele se recusa a ser encaminhado ao GCRIM. Numa situação como essa, acontecerá o quê? Será, senhores, instaurado o próprio inquérito policial, beleza? Com uma exceção. Com exceção do que é previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que no artigo 28 da Lei de Drogas trata do crime de porte de drogas para o consumo pessoal, beleza? E lá atrás, ainda que o autor se recuse a comparecer no GCRIM, será lavrado TCO, uma vez que não é possível impor um título prisional àquele que pratica o crime do artigo 28, beleza? Dentro dessa circunstância aqui, senhores, vamos dar continuidade, entrando no próximo tópico, natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica do inquérito policial? Pergunta da redação, da prova discursiva, Polícia Civil 2016. Pergunta, qual o conceito e natureza jurídica do inquérito policial? Dentro do conceito de inquérito policial, nós já falamos da natureza jurídica. Entretanto, eu percebo que tem muito aluno que perde questão por não conhecer o nome iuris, beleza? O nome jurídico daquilo. A natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento administrativo, suave, tranquilo. Mas você sabia, às vezes, que era um procedimento administrativo, informativo, pré-processual, papapá, vai ver. Às vezes você não sabia que o fato de ser um procedimento administrativo pode vir na sua prova te perguntando qual que é a natureza jurídica e você não saber responder por um simples detalhe. Então acompanha com o tio colocou até um tópico específico, acompanha com o tio aí, vamos lá. Procedimento administrativo, pois ele não resulta, pelo menos diretamente, a imposição de nenhuma pena, não é procedimento judicial, não é processo, não é porra nenhuma, é procedimento administrativo. Seguindo. O inquérito policial é uma fase preparatória para o processo. Fase preparatória para o processo. A eventual sanção resultará do processo e não do inquérito policial em si. Eu trouxe aqui, ó, o que vem a ser a persecução penal. Nós temos, senhores, a fase investigatória e a fase judicial. Na fase investigatória, eu quero que você visualize o seguinte, ó. Olha pro tio aqui, ó. Vai até fazer trocar as cores aqui. Aqui, senhores, ocorreu o crime. Para que se instaure inquérito policial, é necessário a notícia do crime que chegue até a autoridade, beleza? Notícia do crime chegou até o delegado de polícia e ele tem atribuição para instaurar inquérito policial. Sendo um crime de ação penal pública incondicionada, ele instaura inquérito policial de ofício. Aqui foi o momento em que ele tomou conhecimento, aqui é o momento em que ele instaurou o inquérito policial, dando início à fase investigatória. O que aconteceu? Opa, colheu a autoria, colheu materialidade, fonte de prova e descobriu a autoria. Entregou aqui na mão de quem? Do Ministério Público, que o Ministério Público é quem? O titular da ação penal pública. O que o Ministério Público fez? Ofereceu denúncia. Oferecendo denúncia, senhores, juiz aceitando, entramos ali na fase judicial. Agora eu te pergunto, o inquérito policial, por si só, de forma direta, vai gerar imposição de alguma pena? Nenhuma, não. O que vai gerar imposição de pena é o curso do processo, beleza? Lá no final do processo, tendo uma sentença condenatória, haverá ali a imposição de pena. Senhores, terminamos aqui esse bloco, o primeiro bloco, uma parte introdutória. No bloco de número 4, nós falaremos sobre a finalidade do inquérito policial, beleza? Finalidade do inquérito policial já te adianto, finalidade preparatória e finalidade preservadora. Muito importante, eu preciso que você compreenda isso aqui para que a gente passe para o tópico 5, nós vamos falar das características do inquérito policial, beleza? Muito obrigado por estar aqui com o titio até agora, te espero no próximo bloco, toma uma água, toma um café, dá um refrigério, descansa a mente. Não por muito tempo, você não precisa descansar desse tanto, você é concurseiro, você é brabo, moleque doido. Então, te aguardo no próximo bloco. Valeu!